Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar aqui sobre 5 questões que nós temos que levar em conta. São, na realidade, cinco tipos diferentes de risco dos quais nós precisamos atentar quando estamos operando. Então, se você ficar aqui até o final desse vídeo, pode ter certeza que você vai acrescentar habilidades na sua bagagem como trader. Você vai ver aqui um conteúdo que a gente não vê na internet. Então eu quero te qualificar melhor como um trader e você vai ver que operar é muito diferente de só apertar um botão de compra e um botão de venda. Existem outros fatores relevantes que precisam ser levados em conta. Inclusive no vídeo anterior eu falei que eu vou trazer mais conteúdos, falei até de uma nova ferramenta que a gente vai ter de comunicação, que é esta aqui, que é o forex.blog.br/contato. Ali você se inscreve e vai receber minhas comunicações. Eu vou trazer e-mails para a gente sempre manter um contato achegado e eu vou falar ali sobre o mercado Forex, vou passar insights, vou falar sobre fatores que envolvem a vida de um trader. Você está desde já convidado a fazer parte dessa minha lista de amigos. É só você escrever aí nesse endereço, forex.blog.br/contato. Inclusive, quem estiver participando dessa lista vai ser convidado algumas ocasiões para lives fechadas. Não serão lives aqui no YouTube, tá? Serão lives igual eu faço com a turma da mentoria. Vai ser lá no Google Meeting com link fechado. Então, se você quiser participar gratuitamente dessas lives, inclusive, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas agora no próximo domingo nós teremos uma live já com o pessoal lá, tá? Então, eu vou passar um pouquinho sobre operações, como é que a gente pode avaliar os gráficos. Então, você já está convidado desde já. Se você estiver vendo esse vídeo aí antes do dia, deixa eu ver aqui o dia exato do qual nós estamos falando. É o dia 25 de agosto, às 21 horas, nós vamos ter uma live com todo mundo que está aqui na lista de amigos. Se você está vendo o vídeo e já passou essa data, não tem problema. Entra lá para a lista que eu sempre estou divulgando lives novas com um grupo fechado, tá bom? Beleza, falando aqui sobre o controle de riscos. O que acontece? O controle de risco, ele nos ajuda a não perder a nossa conta, a não quebrar a nossa conta. Quando a gente quebra, por exemplo, talvez, espero que isso nunca tenha acontecido com você, quando eu estava aprendendo, aconteceu várias vezes, de um dia eu ter um ganho legal, e no dia seguinte eu ter, tipo, 3 vezes a perda daquele ganho, sabe? Ser um dia catastrófico, quando não quebrar a conta. Por quê? Porque me faltava o controle de risco. E, infelizmente, eu até deixei anotado aí, o controle de risco acaba sendo muitas vezes a última peça que o trader quer colocar num quebra-cabeça. Mas deveria ser a primeira, deveria começarmos agora. É importante a gente entender que o controle de risco deve ser ativo em todas as nossas negociações. Nunca podemos entrar numa negociação e, sei lá, fazer um cara ou coroa. Ah, se eu ganhar está tudo bem, se eu perder está tudo bem. Não, a gente tem que controlar. Inclusive, isso vai evitar algo que é a paralisia do trader. O que é a paralisia? É quando você pensou numa negociação, entrou na negociação, deu tudo errado, e aí você não sabe mais como sair daquilo. Você acaba aumentando a sua posição, aí aumenta a perda, não consegue encerrar. Tudo isso por quê? Porque não se tem um controle de risco. E é o que nós vamos abordar aqui em uma série de vídeos falando sobre isso, tá? Esse é o primeiro fator. Levar em conta desde já. Se você nunca pensou em controle de risco, agora é a hora. E espero que esse vídeo já te dê um norte para começar. Como eu falei, nós teremos mais vídeos, mas hoje eu quero lhe apresentar quais são esses 5 riscos principais. Também temos que esperar o inesperado. Você realizar operações é assim, você imagina que vai ocorrer algum tipo de movimentação e de repente dá tudo errado, de repente vem lá uma barra gigantesca, um candle gigantesco, rompendo tudo,
indo totalmente contra o que você pensou. Às vezes acontece, por exemplo, de você vender, né, numa determinada região, e aí o preço volta, pega ali, sobe mais ainda, te deixa no negativo, ou te estopa, ou às vezes te estopa e volta. Então é esperar o inesperado. É isso que acontece. Por que que as pessoas fazem seguro de vida? Porque elas pensam no inesperado. A mesma coisa no mercado. A gente precisa entender a importância de ter na mente que pode dar tudo errado com relação ao plano que nós fizemos. Ou o que acontece muito comigo hoje em dia isso também, de a negociação ocorrer como você imaginou, mas não exatamente na hora que você imaginou. Você vê uma venda, mas o mercado faz ainda um topinho final ali para ocorrer a venda. Acontece muito isso. Então a gente precisa sempre esperar o inesperado. Agora, quais são os 5 riscos que podem ocorrer? O primeiro deles é o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É você estar numa negociação, e a gente sabe que está lidando com o câmbio quando você opera o Forex. Tudo pode acontecer. Pode ter uma notícia muito impactante e pode fazer os gráficos mudarem completamente. Principalmente quando você opera ali em dias de notícias fortes. Tem dias que é parado o Forex, muito parado. Mas tem dia que é aquele dia que o mercado movimenta 1.000, 1.500, 3.000 pontos. Acontece muito isso. Então, esse é um risco de mercado. Esse risco de mercado ele abrange muitas pessoas, por exemplo, que operam swing trade, que são operações longas. Às vezes a pessoa entra numa operação na quinta-feira, supondo aqui, entrou na quinta-feira, aí lá na terça-feira vai ter uma notícia de alto impacto. E às vezes essa notícia de alto impacto faz a pessoa perder todo o ganho que ela teve lá desde quinta-feira. Então é o risco de mercado. Agora eu só não quero apresentar aqui os riscos, né? Quero falar de o que você pode fazer para combater, para melhorar nessas questões. O que você pode fazer com relação ao risco de mercado? Você pode estar atento ao que pode afetar o mercado. Eu não estou falando aqui agora para você ficar ligado, ficar lendo, ficar vendo TV, ficar vendo aqueles canais que só vai ficar explicando sobre mercado financeiro. Não precisa. Você só precisa ter noção, em especial, de quais são as notícias que vão impactar mais o mercado. Como é que você pode saber dessas notícias? Você pode abrir aqui o site Forex Factory. Vamos lá. forexfactory.com. E no Forex Factory você vai ter as notícias principais do dia, o que vai mais afetar no dia, tá? Tem dias que não tem notícias, que eu acho que é o caso aqui de hoje, né? Segunda-feira, sem notícias para ocorrer. Agora, se eu mudar aqui, vamos ver. Terça-feira, aqui, ó, por exemplo, aí já apareceu. Temos 3 notícias envolvendo o dólar canadense, o CAD. Então, a gente pode esperar uma movimentação maior nesse dia e nesse horário, porque esse horário ele envolve ali com o horário do seu Windows, né, do seu computador. E por ser vermelhinho aqui, são sinais, né, que serão notícias de alto impacto. É que eu coloquei todo um filtro aqui para me mostrar só notícias de alto impacto, mas existem outros tipos de notícias que são notícias que saem, mas não movimentam muito o mercado. Ó, pode ver, agora eu coloquei aqui para mostrar as outras notícias. Essas amarelas aqui, né, são notícias que não envolvem muito, não causam muita movimentação. Agora em vermelho causa. Inclusive, para quem assina lá o alerta de volumes e notícias, que é uma ferramenta que eu tenho no Telegram, eu costumo avisar, né? Eu não, né? A ferramenta faz sozinho. Ela avisa ali com 1 hora de antecedência uma notícia que está para acontecer. Ela avisa com 30 minutos de antecedência e, por último, avisa com 3 minutos de antecedência. Então, se acontecer de você operar e não olhar isso aqui, e você está dentro lá do volume de alertas e notícias, você vai ser avisado, vai ficar a par
da notícia e dessa forma vai se proteger. Então foi uma forma que eu encontrei de ajudar aos traders aí a controlar o risco de mercado. Então você ficar sempre atento às notícias e essa ferramenta aí de volume de alertas e notícias, que é uma ferramenta que eu tenho no Telegram, inclusive eu estou planejando começar a deixar ela agora um formato de assinatura anual, vai ser possível, tá? E, na realidade, a ideia não é ganhar dinheiro com isso, tanto que eu estou planejando deixar essa assinatura anual dessa ferramenta por R$ 9,90. Tá? O ano inteiro, não é mensal, é o ano inteiro R$ 9,90. Por que isso? É para que você entenda que essas ferramentas precisam ser usadas. Tem pessoas que só vão entender do valor da ferramenta quando ele investe, quando ele sabe que aquilo custou algo para ele. Tá? Então, eu vou deixar essa ferramenta disponível. Futuramente aí eu vou deixar uma página, talvez eu já deixe o link aqui, mas essa é a ideia, é ajudar mesmo os traders a controlar o risco de mercado, tá bom? Mais para frente a gente vai falando sobre isso. Próximo ponto é o risco de margem. O que é o risco de margem? É quando a gente entra errado na negociação. Errado como? Entra com o lote errado. Às vezes a pessoa deposita $10 e quer entrar com, sei lá, 10 centavos de dólar na negociação. Porque aqui, ó, a gente tem um seletorzinho, tá vendo? E aí a pessoa quer entrar muito alto aqui com pouco dinheiro. E aí o que acontece? O mercado dá uma movimentaçãozinha contra, já está no risco de margem, de ser estopado porque não tem mais dinheiro para suportar aquela movimentação. O que a gente precisa fazer isso? Precisa entender que a gente precisa operar de acordo com o capital que nós temos. A alavancagem de corretora é bom, mas pode ser um veneno se a gente não souber usar. Por exemplo, você vai vender um topo ali, né? Eu fiz uma negociação dessa semana passada. Só que essa negociação eu precisei levar ela por um dia para dar certo. O mercado continuou subindo e depois ele despencou. Quando despencou, o lucro foi extraordinário, mas eu fiquei um bom tempo no negativo. Só que aí eu tive risco de margem? Não. Por quê? Porque eu entrei com a posição correta. Eu entrei com um lote tranquilíssimo com relação ao valor que eu tinha na conta. E qual que é o cálculo? O que o pessoal faz aí, né? Qual que é a ideia para a gente não ter esses riscos? É assim, você deposita $100 na corretora, com esses $100, hoje, se você está começando agora, você vai ter segurança para operar com 0,01. Não é 0,10, é 0,01. Por quê? Porque com isso você vai aguentar movimentações de até 10.000 pontos. É muita coisa. É muita coisa. Não vai ter ali um dia no mercado que o mercado vai correr 10.000 pontos. Pode acontecer, 3.000 pontos. Mas mesmo assim você não vai estourar a sua conta. Você não vai passar pelo risco de margem. Você vai ter um prejuízo? Vai. Se você deixar, vai. Né? Por isso que a gente precisa calcular ali o nosso stop. Mas você não vai ter a sua conta quebrada. Agora, se entra com um lote muito pesado, com uma conta pequena, vai ter sim o risco de margem. E isso é completamente evitável. Quer operar com 0,10? Legal, tenha na sua conta $1.000. Aí sim você pode operar pelo menos com 0,10. É assim que a gente vai calcular as nossas entradas de mercado. Você vai ver que com a experiência, adquirindo mais habilidades, você pode ousar mais. E isso em negociações claras. Mas sempre que existe essa ousadia ao risco da margem, né? De nós sermos liquidados pela margem. Beleza. Qual que é o outro risco? Risco de liquidez. Inclusive, eu quero gravar vários vídeos aqui, tenho várias ideias falando sobre isso. O que é o risco de liquidez? É você ser estopado, né? Acontece muito isso, que é a busca do stop. Você entra numa negociação achando que ela vai já andar, tá? Não tenho aqui um exemplo, deixa eu ver se a gente acha. Suponhamos
que você viu aqui essa negociação, comprou aqui nesse topo, né, achando que o mercado já vai andar. E aí o mercado cai, te estopa e aí vai embora. Isso acontece muito e esse é o risco de liquidez, tá? O mercado Forex faz muito isso. Aqui, por exemplo, olha só, ele vinha ali subindo, de repente a pessoa faz uma compra nessa região aqui, aí o mercado vem de novo lá embaixo e olha aqui ó, o volume aumentando, tá? Estopa quem já estava comprado aqui por não aguentar e aí ele vai embora. Esse é o risco de liquidez. E também envolve um pouco o risco de margem, né? Se você entra baixo aqui, é tranquilo, você vai aguentar esse impacto para depois ter o seu lucro. Mas acontece muito o risco de liquidez. Qual outro risco que você... e como é que você pode se proteger do risco de liquidez? É a mesma coisa. É você entrar com negociações pequenas e sempre ficar atento aos fundos, né? Pense assim, o fundo que você viu pode não ser o último fundo. Já imagine. Como é que você vai imaginar? Pense aí, onde é que estão as negociações das pessoas aqui? Estão todas aqui, né? Todas nesses fundos aqui. Toda vez que teve fundo, pode ser que teve muitas compras. Pense como uma instituição. Onde a instituição vai querer comprar? Ela vai querer comprar no melhor ponto. Então já analise e veja que pode ser que o mercado caia mais. O que eu faço nessas questões? Eu gosto de colocar operações pequenas de forma distribuídas, tá? É isso que eu ensino lá, é uma parte que eu ensino dentro da mentoria, que ao invés de você colocar todas as suas negociações no mesmo ponto, você pode fazer o seguinte, ir distribuindo ela no mercado. Por exemplo, eu coloco uma aqui, mas aí eu já defino uma outra aqui, uma outra aqui, uma outra aqui no fundo, porque a minha análise é que o mercado suba. Mas eu não vou colocar meu fogo total, por assim dizer, né, aqui. Eu vou distribuir. Acontece muitas vezes de uma negociação não ser pega? Acontece, mas tudo bem, tranquilo. Muitas das vezes as outras foram abertas, né, que são negociações pendentes, e aí está tudo certo. Muitas das vezes eu fico com, por exemplo, a melhor negociação e encerro essas com leve lucro. E aí eu fico tranquilo, eu posso vir lá, colocar o meu stop já no lucro e deixar a coisa fluir. É uma sensação muito boa você operar com essa tranquilidade de você já controlar a sua negociação, já colocar o stop no gain e deixa fluir, deixa fluir. Então, muitas das vezes eu opero dessa forma, tá? Eu ensino direitinho como fazer isso lá na mentoria. Qual é o próximo risco? Risco noturno. O que é o risco noturno? É quando o mercado Forex vira. Normalmente ele vira ali às 18 horas, no horário aqui de São Paulo, horário de Brasília, né? Deixa eu colocar aqui no nosso gráfico, separador de períodos, aqui. Pronto, aqui a gente tem a separação dos períodos. Aqui é um dia, tá? A gente pode ver claramente que aqui é o dia 14, aqui é o dia 15, tá vendo? Então aqui separa um dia do outro. Normalmente, quando ocorre a mudança de dia no Forex, você pode ver que o relógio não bate com o seu relógio, é o mercado do Forex esse aqui. E essa virada à meia-noite do Forex normalmente é por volta das 18 horas ou 19 horas do nosso horário. O que acontece? Acontece dos spreads, que é isso aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui. Normalmente a gente tem aqui no MetaTrader a coluna com os ativos, e se você clicar com o botão direito aqui, você tem a coluna spread. Acontece desses spreads que estão bem baixos aqui no momento, aumentarem e aumentarem muito. Isso é normal, sempre acontece. Em toda corretora isso acontece. E nessa hora a gente pode acabar sendo estopado. Tá? Então esse é o risco noturno que ocorre. E como é que a gente pode evitar? É estar atento. Se a gente entrou numa negociação, está chegando perto das 18 horas, dá uma avaliada. Se não é bom você já sair da negociação ou já levar em conta que o spread vai aumentar, isso é certo. O mercado vai dar umas movimentadas meio anormais
né? Deixa eu colocar aqui um ativo do Forex. Ele vai, olha aqui, ó, para você ver, ó, olha como o candle foi lá no fundo e voltou. É normal isso acontecer, tá? E aí, ó, olha só, mudou o dia, olha o candle anormal que se formou. E a gente tem que estar atento a isso, entender que faz parte do mercado e se precaver para nós não perdermos nosso lucro, ou de repente, se a gente colocou um stop curtinho, a gente vai ser estopado nesse momento, tá? Então avalie se vale a pena continuar na negociação. Um outro risco noturno é o seguinte: como o mercado Forex funciona 24 horas aí na semana, pode acontecer de você olhar uma negociação como essa aqui, começar à noite, porque aqui, quando o mercado está nesse ponto aqui, é mais ou menos no nosso relógio lá umas 10 horas da noite, e falar, poxa, acho que o mercado vai subir, vai subir. Eu vou comprar aqui, nessa região, vou comprar e vou dormir. Amanhã eu vejo o que aconteceu. Aí acorda e vê que aconteceu isso aqui. Tá? Então esse é um outro risco que a gente tem que entender. Precisamos definir um stop, um limite de perca. E também a gente precisa definir um limite de ganho. Porque pode acontecer do mercado realmente subir até o seu ponto e depois cair tudo de novo. E aí você olha, poxa, se eu tivesse encerrado a negociação aqui em cima, eu estava com lucro. Então, por isso é tão importante a gente definir tanto o stop loss, como também o take profit, a região que a gente viu ali como alvo, para a gente evitar aí o risco noturno. Eu opero assim? Opero, às vezes acontece de ficar noites na posição. Mas para não ter que ficar com o olho grudado no gráfico, igual zumbi, o melhor é você entrar com uma negociação pequena, tranquila. E, claro, definir o seu stop, definir o seu take para você operar tranquilo, tá? Então é assim que você vai ficar livre aí do risco noturno. E por último, parabéns se você está até agora no vídeo. Você vai conhecer que o último risco é o risco da volatilidade. É aquele risco que às vezes o mercado está parado e de repente ele explode. Muitas dessas explosões, como eu já mencionei, podem ser em dias de notícia, mas pode acontecer também de ter essas explosões do nada, sem ter notícia nenhuma. Pode acontecer. Uma forte instituição entrar no mercado e aí, de repente, o gráfico mudar. Então, eu até falei no começo aqui, que é esperar o inesperado. Tudo pode acontecer. A volatilidade pode ficar alta e aí a gente tem que prever isso. Tem que entender que, caso aconteça, nosso ponto ali de saída e o nosso ponto de take vai ficar já fechadinho, tá? Eu opero muito sem definir no gráfico esses pontos, mas eu opero muito tendo na minha mente o quanto eu estou disposto a perder e o quanto eu estou querendo ganhar com aquela negociação. Isso é muito importante. Bateu ali na sua meta, de tanto de perca como de ganho, fecha a negociação, acabou, finish, né? Encerramos ali. Então, às vezes, pode acontecer ter uma negociação muito rápida, como também pode ter uma negociação muito demorada. O mercado Forex é bastante imprevisível nisso, principalmente se você opera no período da tarde, você vai ver que as operações elas correm de uma forma mais devagar. Mas é importante entender que do nada pode acontecer um aumento de volatilidade. Fechado? Então agora você já aprendeu quais são os 5 riscos que nós temos no mercado e a importância de nós controlarmos ele. Nos próximos vídeos eu vou expandir, vou explicar melhor, né, quais são essas características dos controles de riscos que nós precisamos levar em conta. Valeu, obrigado.